Olá, meu nome é Derek, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistema da Unicesumar. Estou aqui para apresentar o projeto de extensão Comportamento Digital e Fake News, como identificar e evitar. É notório quanto as fake news se tornaram um assunto bastante relevante, bastante comum, principalmente em 2020. Quando ocorreu a pandemia e as pessoas ficaram em casa e diversas desinformações foram espalhadas sobre a Covid, sobre o isolamento, sobre as vacinas, e naquela época ninguém sabia, ocorria muitas informações e ninguém sabia quando que a informação era verdadeira, né? E aí leva a gente a pensar o que são as fake news. As fake news são as notícias falsas que são divulgadas nas redes sociais, e elas têm aquele objetivo de provocar o sentimento de revolta e influenciar na tomada de decisões. Muitas vezes essas informações são compartilhadas de maneira impulsiva, sem a pessoa verificar a veracidade daquela informação. Piorou ainda mais com as deepfakes, que são as imagens, vídeos, áudios gerados pela IA generativas, que distorcem a realidade, né? É um vídeo que parece tão real, mas não é verdadeiro, é uma informação criada por uma IA, né? E as fake news, elas podem causar influência devida sobre as pessoas, danos éticos, emocionais e financeiros, e intensifica aquele sentimento de indignação, e intensifica atitudes preconceituosas, e como foi na pandemia, o agravamento e a disseminação de surtos de doenças. Um exemplo antigo foi em 2014, o caso de Fabiane, uma mulher que morava em Guarujá, SP, que foi confundida com uma outra mulher, uma suposta mulher que estava sendo comentada nas redes sociais. Haviam postagens na época de uma mulher que estaria sequestrando crianças e praticando magia negra. E Fabiane foi simplesmente acusada de ser essa mulher quando estava na rua, e foi linchada pela população e agredida, o que gerou a sua morte na época. E foi uma baita de uma mentira, pois essa suposta mulher não existia. O retrato que foram até postados retratos na época. Esse retrato era antigo, um retrato de 2012. Enfim, uma morte que gerou uma mentira espalhada na internet que gerou a morte de uma pessoa. Enfim, também houve um caso recente da jornalista britânica Daisy Dixon, que teve suas imagens sexualizadas pela IA, né, pela IA do X, e o que difamou bastante a sua imagem na época e levou dias também para aquela função ser bloqueada do X. Mas os abusos continuaram se espalhando, e esses são casos que mostram o quanto as fake news podem prejudicar as pessoas. Mas quem são essas pessoas por trás, primeiramente, né? Essas pessoas geralmente são divididas
tem uns grupos de pessoas que ganham dinheiro com a divulgação dessas informações falsas. Essas pessoas, elas publicam em seus sites, e esses sites, por exemplo, tem anúncios, então cada vez mais as pessoas visitar esse site, mais anúncios serão exibidos e mais as pessoas irão ganhar dinheiro. O responsável pelo aquele site que publicou aquela informação falsa. E geralmente outro grupo tem o grupo que tem aquela convicção política ou ideológica e sempre postam para prejudicar tal posição, tal político ou tal famoso ou tal grupo de, por exemplo, grupos minoritários, por exemplo, LGBTs, enfim, geralmente essas pessoas que têm esse ódio, têm essa oposição, publicam informações com o objetivo de, informações falsas com o objetivo de prejudicar esse grupo de pessoas. E há também usuários que criam fake news como uma forma de piada. Criam uma piada que é totalmente falsa, mas que gera um engajamento, um humor, mas que prejudica o próximo, né? Então temos esses três grupos de pessoas que disseminam as fake news. E as fake news sempre tem aquelas características. Elas são informações incompletas. Por exemplo, você vê uma publicação e essa publicação ela está incompleta. Por exemplo, tal médico disse que se fazer tal coisa prejudica a sua saúde, mas quem é esse médico, né? Enfim, fontes desconhecidas, você geralmente viu essa página recentemente, nunca viu e está publicando uma informação muito polêmica. Sempre as fake news, elas são alarmistas, exageradas e polêmicas. Sempre. Então é aí que você já pode desconfiar daquela informação. E tem aquele apelo emocional para que você compartilhe aquela informação. Mas o importante é você ter um comportamento digital responsável. Que é sempre que quando vê aquela informação, dá um Google nela. Pega aquele trecho, pesquisa no Google e vê se os outros sites de informação estão publicando aquela informação, aquela notícia. E nunca compartilhe se você tem a dúvida, pois a partir do momento que você compartilha aquela informação, você vai fazer parte daquele processo. Aquele processo que pode prejudicar uma pessoa e marcar a vida dela inteira. Então, sempre mantenha-se informado sobre as informações. Sempre desconfie dessas informações e não compartilhe elas.